Voltamos no intervalo comercial e no final do último bloco o Dr. Messias respondia, né, a respeito desse problema que a gente acha que é incomum, mas não, acontece muito mais do que até mesmo nós advogados gostaríamos, talvez, né? Que é a respeito da transferência. Comprei e vendi e o senhor trouxe uma informação que, sendo muito sério com o senhor, eu não sabia, doutor, que é a respeito da comunicação. Então, se eu tenho um carro, uma moto, eu vendo, eu posso comunicar Ao ao Detran. Detran, né? Deve. Que de fato deve, né, doutora? Eu devo comunicar que eu fiz aquela venda. Eu acredito que isso até evita até dores de cabeça com multas, com uma série de questões que comumente algum cliente pode nos procurar, né? Mas o senhor pode complementar, doutor, a resposta. Olha, doutor Santiago, isso é muito comum. A pessoa faz a transferência do veículo, né? O melhor, inicia o processo de transferência do veículo, reconhece firma no cartório o vendedor e o comprador ali, e daí o vendedor vai para casa. Ele acha que já transferiu o veículo, mas não houve a transferência, houve apenas o início, né, dessa transferência. Aí o que acontecia? Aquela pessoa que comprou o veículo não transferiu para o nome dela e sumiu no mundo. Aí começa a chegar multa. Começa a chegar as notificações do IPVA, é negativado o nome da pessoa que não está mais com o veículo, mas que vendeu o veículo. E aí, o que acontecia? Aquela pessoa tinha que pagar, ou melhor, ainda tem, quem não faz o procedimento de comunicado de venda, tem que pagar o imposto, o IPVA, para não ter o seu nome colocado na dívida ativa. Aí o que acontece? Você tem que fazer esse comunicado de venda para o Detran para a responsabilidade das infrações, da questão da cobrança do imposto, do IPVA e para o comprador. Embora esse veículo continue lá no nome do antigo proprietário. Mas a partir do momento que ele faz o comunicado de venda, como eu estava falando no bloco anterior, já tem ali os dados da pessoa do pretenso comprador, que já houve lá a assinatura do documento. Isso nós estamos falando de um processo antigo, quando tinha o DUT, né? Hoje o processo dos veículos novos já é outro procedimento. Aí o que aconteceu? Em 2016 para cá, o CONTRAN aprovou uma resolução que permite que um determinado veículo seja dado baixa para resolver o problema dessas pessoas que não fazem o comunicado de venda, né? Mas aí é somente em 2 critérios. O veículo tem que ter no mínimo 25 anos de fabricação e tem que ter 10 anos de inadimplência. Ele só consegue se livrar do problema se preencher esses 2 requisitos. E em sua maioria não preenche. São veículos mais recentes, né? Fabricados mais recentes. Aí ele vai ter que continuar pagando. Então, resumindo, eu tenho um veículo, vendi esse veículo, eu faço esse comunicado de venda lá no Detran, aí daí para frente eu deixo, mesmo ele estando no meu nome, a responsabilidade, não só pelas infrações, vamos supor que alguém cometeu um homicídio no trânsito e foi embora, não prestou socorro, não ficou para ali fazer o registro da ocorrência, a pessoa anotou a placa. Os órgãos, a polícia, no primeiro momento vai atrás de você. Aí você, não, mas eu vendi para fulano de tal. Então vai ter todo um transtorno. Então, para evitar esse problema, ao vender o veículo, faz o comunicado de venda lá no Detran. Porque a questão da transferência para o seu nome vai depender do comprador. Mas esse comunicado de venda depende do vendedor. E eu falei deverá, doutor, porque, salvo engano, no artigo 134 do CTB diz que é obrigação do vendedor registrar essa comunicação, essa transferência. E aí são 2 obrigações do vendedor de comunicar, de fazer o comunicado de venda em até 30 dias e do comprador de finalizar essa transação, de realmente transferir. Porque, como o Messias disse, não realizar esse procedimento de comunicado de venda é assinar uma carta em branco, né, um cheque em branco e entregar na mão de uma pessoa que às vezes a gente nem conhece. Então, para se resguardar, via de regra absoluta, vender o carro, vai lá. Se for o DUT, o verdinho físico, assina, reconhece firma em cartório, vai no Detran e faz o comunicado de venda. É baratinho, não chega nem a R$10, salvo engano. Mas você já se resguarda e já se exime de qualquer responsabilidade com relação àquele veículo. Uma inovação que nós temos agora
é para os que têm carteira digital de trânsito, que é um aplicativo fornecido pela nossa Senatran, né, a Secretaria Nacional de Trânsito. Esse comunicado de venda já pode ser feito no próprio aplicativo, via gov.br. Então, tem toda a segurança, toda a autenticidade. Então, tem essas duas formas. O verdinho corre no cartório, autentica, e pelo aplicativo, se o comprador e o vendedor tiverem a carteira digital de trânsito, já dá para fazer no próprio aplicativo sem precisar ir ao cartório. Mas imprescindível fazer para se resguardar, né, a transferência, o comunicado de venda e posterior à transferência. Doutores, então, dando prosseguimento, tirei a habilitação, estou habilitado, comprei, né, uma moto, comprei um carro, transferi para o meu nome, é minha propriedade, né? E aconteceu um imprevisto e eu fui multado. E aí? O que eu devo fazer? A quem eu devo recorrer? Por onde eu começo? E um caso mais concreto, aqui no nosso estado, quais são as multas mais recorrentes? Até mesmo para que a gente, ao falar isso aqui, as pessoas comecem a ter mais atenção em determinada situação. Então, se eu fui multado, o que eu devo fazer e qual o tipo de multa que é mais recorrente aqui no nosso estado do Tocantins? Olha, doutor, todo cidadão, né, ele não pode ser punido sem ter a ampla defesa e o contraditório. Então, é regra básica, né? Onde existe um órgão autuador, ou seja, aquele órgão que aplica a multa, né, de trânsito, ele tem que proporcionar ao cidadão, ao condutor, ao proprietário do veículo, a oportunidade de apresentar a versão dele. Então, o processo de multa, o agente de trânsito, o amarelinho, o policial militar, quem está, vamos dizer assim, delegado pela autoridade de trânsito, seja ela em âmbito estadual, no caso, o presidente do Detran, da AGETO, ou os órgãos municipais de trânsito, que no Tocantins nós temos Araguaína, Grupi, Palmas, Porto Nacional, Paraíso, Guaraí, Colinas, que são municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, que pode fazer multa de trânsito. O agente fez a infração, quando a pessoa recebe a notificação, ou no momento ali da infração, ou via correio, ele tem um prazo de 30 dias para ele apresentar que nós chamamos de defesa prévia, que é a defesa da autuação. Ele vai questionar ali alguma irregularidade, alguma inconsistência nesse primeiro momento. Recorreu. Esse processo, esse pedido dele foi negado, aí essa infração que vai se tornar penalidade. Até então era somente uma autuação, não tinha uma multa em si, tinha somente uma autuação. A partir do momento que, se ele recorreu ou ele não recorreu no período de 30 dias, ela transforma em penalidade. A partir do momento que ela transforma em penalidade, ele vai recorrer para um novo colegiado, que são as JARES, que é Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então, essa JARE, aí ela não é mais analisada somente pelo órgão em si, porque a defesa prévia é analisada por uma comissão designada pelo dirigente do órgão, vai fazer essa análise ali do auto de infração. A JARE, ela já tem necessariamente que ter um representante da sociedade civil organizada. Ela tem uma composição, é um colegiado que eles funcionam dentro do órgão de trânsito, mas não são subordinados ao órgão de trânsito. Eles são vinculados. Então, esse colegiado, dali julga essa infração em primeira instância. Só para a gente fazer uma analogia. Hoje você entra com, e para quem está nos assistindo entender, você entra com processo hoje, lá no fórum, na comarcazinha lá do interior, entrou com processo lá no fórum. Esse juiz negou o seu processo. Aí você recorre, salvo a situação, recorre ao Tribunal de Justiça para daquela decisão. Então vamos trazer aqui para o nosso contexto de trânsito. Você entrou na JARE do seu órgão municipal, ou na JARE do DETRAN, e teu recurso foi negado, você recorre ao CETRAN, do qual eu sou o presidente, que é o Conselho Estadual de Trânsito. O Conselho Estadual de Trânsito, hoje nós são 17 conselheiros, mais eu como presidente. Então a gente já faz uma análise já em segunda e última instância do processo administrativo. Então chegou, o recurso foi negado na JARE, você tem um prazo de 30 dias após ser notificado
para entrar com esse recurso administrativo. Aí o seguinte, tanto na Jari como no CETRAN, esse recurso já é analisado a questão de mérito, é analisado toda a questão processual, processo administrativo, a gente já entra no mérito, né, das infrações. E assim, eu não tenho com precisão aqui qual a infração que é mais recorrente no dia a dia, mas como eu fui dirigente do órgão municipal de trânsito durante 8 anos, a infração por velocidade termina sendo a mais que as pessoas mais recorrem hoje no CETRAN. Porque você tem a fiscalização eletrônica ali que pega não só a questão da velocidade, mas a questão do avanço, semafórico, e a velocidade termina sendo aquela mais recorrente. Não é, vamos dizer assim, a mais danosa, porque quando você tem um acidente nas rodovias, que é transitar pela contramão, ou nos cruzamentos, respeita o semáforo, né, o avanço semafórico, ou a placa pare, normalmente vem provocar um acidente com maior gravidade. É interessante nós ressaltarmos também. Eu acho que quase não deixei tempo para você falar. Né? Se vire, né? Mas é interessante a gente ponderar também, por exemplo, quando eu afirmo que aqui em Palmas, por exemplo, a maior incidência, né, de multas é com relação ao excesso de velocidade. Por quê? Porque a maioria das nossas vias são monitoradas. E nós temos condições de aferir que o fulaninho de tal excedeu em 40% a velocidade daquela via, né? Então, essa facilidade de fiscalizar também faz com que o índice dessa infração seja maior. Então, a nível de estado, é mais difícil a gente dizer é essa ou aquela infração. Mas, normalmente, é velocidade, que mais chega lá no CETRAN para nós, né? Enquanto eu estava lá e agora também. É a velocidade, a questão do avanço no sinal. Cinto. Deixar de usar o cinto de segurança também. O uso do celular. Também. Né? São parênteses, eu sinto. Eu vi uma coisa que é inacreditável. Acho que na década de 90 tinha alguns vídeos, o pessoal comprava a camisa do Vasco, porque tinha uma faixa para poder enganar. Eu falei, meu... A que ponto a criatividade... chegamos? Como se isso fosse resolver, porque tinha uma faixa, meu Deus. E assim... Aí, só voltando um pouco, está lá na falha do processo de informação. Você entendeu? A falta de responsabilidade para um trânsito seguro. Porque se ele foi conscientizado, foi sensibilizado da importância da utilização do cinto de segurança, que é para evitar que ele tenha, se ele se envolver em um acidente de trânsito, ele não tenha tanta gravidade, não sofra, né? Se ele for bem informado, bem orientado, dificilmente ele vai deixar de usar o cinto de segurança. É importante também nós ressaltarmos a necessidade de que esse recurso, seja em qualquer nível, em qualquer instância, seja bem feito. Porque não adianta dizer que fez um recurso, né? Eu, por exemplo, peguei uma situação de um recurso lá no CETRAN, que o argumento era o seguinte: olha, sou idoso, tenho 78 anos, não cometi essa infração, retire, né, e tal. Então, assim, com base em quê? Qual argumento, né? Esse recurso tem força para derrubar uma penalidade? Então, e aí, Sara, como é que a gente vai fazer esse recurso? Tem lá o passo a passo de documentação, de requisitos que precisa ter esse recurso na resolução 900 do CONTRAN. Então, se você receber uma multinha, né, uma notificação lá na sua casa, já, como bem disse o Messias, já vem estabelecendo o prazo que você pode recorrer ou indicar um outro condutor, que é algo que acontece bastante também. Então, mas faça da forma correta, vá lá no Google, pesquise resolução 900 do CONTRAN, que vai estar estabelecendo tudo que você precisa colocar no seu recurso, para não acontecer, por exemplo, de chegar o recurso lá não ter a assinatura, né, de quem cometeu a infração, ou não tem a cópia do documento do veículo, né, não tem a CNH do condutor. Como é que a gente vai analisar esse recurso? Então, são situações bem particulares, tem que ter argumento, né, tem que ter comprovação daquilo que você está falando, porque senão vai gastar tempo, né,
e esforço de todo mundo e não vai alcançar o êxito, que é exatamente, né, garantir o seu direito. Doutores, nós estamos finalizando já o segundo bloco, né, e no terceiro nós vamos voltar para debater um tema muito polêmico, por que não dizer outra palavra, né, que é a respeito da necessidade do exame toxicológico, né, melhor dizendo, Toxicológico. Isso. Tem hora que enrola a língua e não sai a palavra, né? Não é só você não. Toxicológico. Não é só com você, não. Não saia daí, nós já vamos voltar para o nosso terceiro e último bloco, debatendo esse tema, né, que foi aprovado recente, né? Mas que ainda gera tanto debate, tanta polêmica ainda na sociedade. Já voltamos, não saia daí.